Rapaziada, é do seguinte, saiu informações da imprensa que vários jogadores do Flamengo estariam insatisfeitos dentro do Flamengo e outros queriam aumento, outros queriam ter sido vendido para a Europa até a demissão do Felipe Luiz, rapaziada. E segundo informações, depois da demissão do Felipe Luiz, o José Botto reuniu os jogadores e comeu os jogadores do esporro, rapaziada. E depois disso, o clima ficou tenso. Vamos dar uma olhada aqui nessa informação que saiu aqui, rapaziada. Olha só. Discurso completo de José Botto na reunião com o elenco após demissão de Felipe Luiz. Ontem, na madrugada da demissão, fiz algo que nunca tinha feito e não faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do mau momento. Sou eu, a diretoria e são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava. E aqui ele falou igual o português mesmo, né, rapaziada? Vos dava. Foram irresponsáveis. Para os jogadores que estão putos porque achavam que deviam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que o Arrascaeta fez. Ele estava puto no ano passado porque queria a renovação no meio do ano e o que ele fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. Quando quisermos renovar, pediu mais do que tinha pedido e nós tivemos que dar. Culpados somos todos, presidente, eu e vocês também. Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o discurso do José Botto, rapaziada, bem duro e direto com os jogadores ali. E o único jogador, segundo informações, que mais se manifestou ali, né, na hora da fala do José Botto, falando, né, concordando e tomando ali a responsabilidade, foi o Danilo, rapaziada. Ele que já tinha falado lá atrás, né, segundo ele, todos tinham responsabilidades pelo mau momento do clube. Todo mundo ficou calado, ficou um clima de velório, rapaziada. E aí, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no que o Mauro César falou, porque é do seguinte: muitas informações davam conta de que foi o BAP exclusivamente que demitiu o Felipe Luiz, e segundo o Mauro César não, foi uma decisão do Botto e do BAP, rapaziada, em conjunto, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no que o Mauro César falou. Ele apresentou uma série de questões, problemas, argumentos ao longo de um tempo, né, de uma hora para outra, para o presidente, e o presidente resolveu demitir. Então os dois tomaram a decisão. E ao Rodrigo Matos, ele admite que, de fato, ele participou da demissão. A demissão não foi uma coisa que saiu só da cabeça do BAP. A demissão vem da cabeça do BAP, a decisão a partir de tudo que os dois conversaram. Eu acho muito curioso que o Botto vai falar com os jogadores agora, engrossar a voz, como se ele não estivesse lá no CT durante todo esse período que aconteceram, segundo o próprio, né, pelo seu relato, uma série de problemas. E outra coisa, dar liberdade. O Felipe Luiz, como o Leonardo Jardim, como o Zé Botto ou qualquer um outro, não tem que dar liberdade para o jogador ir na Sapucaí no carnaval ou sair à noite, não. Isso é a vida pessoal do cara, ele faz o que ele quiser. Ô Felipe, eu posso ir a Sapucaí? Zé Botto, eu posso sair aqui com o pessoal para tomar uma ali O que é isso? Ô BAP, eu posso fazer uma festa aqui na minha casa? O jogador faz o que ele quiser, irmão. É a vida dele. Ele vai ter que cumprir o compromisso. E dentro do CT, se você dorme pouco, se você se alimenta mal, se você tem uma vida não muito adequada para um atleta, o seu corpo vai falar. Porque os testes, tá, que são feitos regularmente dentro do CT, vão mostrar queda de rendimento, velocidade, força, tudo. Percentual de gordura, as coisas vão aparecer. O cara está engordando, está se alimentando mal. Eu sempre conto a história do jogador que o Flamengo teve já faz algum tempo. Depois saiu jogando por vários times do Brasil. O camarada nunca estava no peso. Um dia descobriram que ele era vizinho de uma hamburgueria. E ele só comia hambúrguer. A criança só comia hambúrguer. Imagina, acordou de manhã e tal, treino hoje à tarde. Toma um café saudável, uma fruta e tal, um suco. Não, ele ia lá e matava aquele hamburgão naquele podrão. Milkshake ainda. Um milkshake e tal. Pau. Pô, Aí é complicado demais, né, rapaziada, pra jogador, e é o que o Mauro César falou. O José Botto tava lá no CT, ele tinha que ter falado com os jogadores, com o Felipe Luiz antes, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui também, o pessoal lá da TNT, o que eles falaram sobre isso. Quanto por parte de várias pessoas que estavam envolvidas ali na conversa, e depois os jogadores seguiram para o treino, e antes desse treino o Botto reuniu o grupo para falar. Foi uma fala rápida ali, cerca de 2-3 minutos, e nessa fala o Botto disse aos jogadores que todos eram culpados pela saída do Felipe, e que
tinha alguns jogadores preocupados em melhorar contrato, mas que o desempenho dentro de campo não era o mesmo para tal. Então, foi uma conversa mais ou menos nesse tom, que foi muito mal recebida pelo grupo. Os jogadores ficaram em silêncio, saíram da conversa e não falaram absolutamente nada, ninguém argumentou nada. E aí o outro ponto que eu ia fazer, que eu acho que... não tem como argumentar, né, contra fatos. Vamos ver aqui também o que o Pilhado falou sobre os jogadores do Flamengo estar chateados, né, rapaziada, com o Felipe Luiz ter sido demitido. Esse vídeo não é pra defender o José Butto, pra deixar tudo bem claro. Mas eu tô vendo as notícias aí de que os jogadores do Flamengo ficaram brabos com a forma como foi noticiada para eles a demissão do Felipe Luiz. Então vamos deixar uma coisinha bem clara para os jogadores do Flamengo. Eles não têm direito a ficar bravos com nada, porque a maior culpa pela demissão do Felipe Luiz foi pela acomodação deles. Foi pela soberba deles nesse começo de ano. Foi pelas noitadinhas deles nesse começo de ano. Então, porque claro, o Boto foi desleal com o Felipe Luiz? Para mim foi. Para mim, o Boto não foi firme como diretor de futebol. Não foi firme. Tem que ser criticado, sim, porque tem culpa também. Agora, é sério que os jogadores vão ficar vazando informação para os amiguinhos da imprensa para se vitimizar e tirar a culpa deles? Não! E aqui, rapaziada, informações sobre isso, né? Que o Danilo é o jogador que mais se incomodou com a saída de Felipe Luiz do Flamengo. Entre os atletas, na ausência de José Botto, o zagueiro foi quem mais se manifestou, demonstrando revolta com o que aconteceu com o antigo treinador. E aí, rapaziada, eu trouxe esse vídeo aqui, esse corte lá da Cazé TV, da Bárbara, né, Coelho, acho que esse é o nome dela, ela falando sobre esse episódio. E por que que eu trouxe esse corte aqui pra vocês? Porque eu tô vendo muita gente usar desse momento terrível do Flamengo pra tentar desmerecer e diminuir o Flamengo como eles sempre gostam de fazer. Só que como o Flamengo tava ganhando tudo, tava indo tão bem, eles não estavam achando brecha. E agora é o momento, né? E a Bárbara, ela é tricolor, ela é torcedora do Fluminense. E aí como que eu vou achar de bom tom uma torcedora do Fluminense e de vários outros clubes falar isso aqui, rapaziada? Olha só, e você vai entender por quê. Nessa madrugada, uma das maiores covardias da minha pouca experiência trabalhando com esporte, pelo menos nos últimos 15 anos que eu trabalho com esporte, eu não vi nada chegar perto do que aconteceu nessa madrugada, quando o Flamengo decide demitir Felipe Luiz, um dos maiores treinadores da história do clube, de forma covarde. José Botto demite o treinador e, de acordo com as informações de quem tá apurando mais perto, o treinador foi pego de surpresa e o elenco também. Vocês sabem que aqui a gente brinca, a gente põe mó pilha um com o outro quando tem crise do outro lado. Eu não consigo fazer isso hoje porque eu acho que é uma vergonha pro futebol brasileiro e para um clube que tinha tudo para ser um exemplo pelo tamanho, pela grandeza, pela sua torcida e pelo dinheiro que tem capacidade de arrecadar, pela capacidade de negociações. O Flamengo é um exemplo no Brasil, na América do Sul. Se transformou num dos maiores clubes do continente, esbarrando aí em tamanho de pequenos, médios clubes europeus. E mancha a história do Flamengo que aconteceu nessa madrugada. É isso, rapaziada. Quando você ouvir alguém dizer que isso mancha a história do gigantesco e colossal Flamengo de futebol e regatas, não dê ouvidos, porque essa pessoa é anti-rubro-negro, essa pessoa odeia o Flamengo. As pessoas têm toda a liberdade, como a Bárbara aqui tem, de achar que isso foi covardia, como eu acho que foi, e como todo torcedor do Flamengo acha que foi covardia com a história e com o que o Felipe Luiz construiu e como o respeito que ele conquistou dentro do Flamengo. Agora, dizer que isso mancha a história centenária desse clube, isso simplesmente é um discurso de anti-flamenguista, cara. Não existe isso de manchar a história do Flamengo. O BAP, ele não construiu esse clube. O BAP, ele está no Flamengo. Ele não é o Flamengo. Quem é o Flamengo é a sua torcida e a sua instituição. As pessoas estão aproveitando desse momento para descarregar seu ódio contra o colossal e gigantesco Mengão. Não tem jeito, cara. Vamos ver aqui, rapaziada, o que o Paquetá falou ao se despedir do Felipe Luiz, né, cara? Como eu queria que todos aqueles sonhos que sonhamos juntos tivessem sido realizados. Como flamenguista, obrigado por todas as conquistas. Como amigo, obrigado por ser esse cara sensacional. Essa foi a mensagem do Paquetá, rapaziada. E pra finalizar, rapaziada, a gente vai ver aqui a mensagem do Filipinho, né, cara? Ao invés de anti-flamenguistas que estão falando por aí, aproveitando esse momento difícil do Flamengo pra descarregar seu ódio, essa é a palavra do Filipinho ao Flamengo, rapaziada.
Se amanhã eu não tiver aqui, o meu amor pelo Flamengo sempre vai existir, porque é isso. O Felipe Luiz, ele é um exemplo dentro e fora de campo, é um ídolo do Flamengo, conquistou o respeito e o meu carinho ele sempre vai ter. A forma como foi feita foi uma maneira covarde, uma forma baixa, desnecessária, mas que isso nunca e jamais manchará a história colossal do Flamengo. E não aceite que as pessoas usem desse momento para diminuir o nosso clube e a nossa instituição, rapaziada. Não deixe que isso aconteça. Enfim, rapaziada, é isso. Deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Você é a favor da demissão do José Botto nesse momento? Deixa aí nos comentários, rapaziada. E é claro, se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com seu amigo flamenguista se você gostar do vídeo, é claro. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.